aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Campo Grande, andando um pouco aqui pela cidade de Campo Grande com o Bruno Miranda. Na realidade o meu carro tá ali consertando, tá numa mecânica. A gente estamos parados aqui em Campo Grande, temos que mexer alguma coisa no carro. E tá bem aqui próximo do carro, a gente colocou para consertar aqui, deu alguns problemas. Enquanto isso a gente está esperando aqui. Bom, nós estamos aqui com o Bruno. Eu queria fazer uma pergunta, né? Algumas perguntas na área financeira ao pastor Bruno Miranda, né? Primeiramente, como é que foi? O Bruno ele já está trabalhando 2 anos e meio aqui, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio já trabalhando aqui em Campo Grande, né? Você que não sabe, o Bruno era lá da fronteira, lá do Paraguai. Cresceu na Missão Siloé com a gente por lá, e trabalhando sempre no evangelismo, trabalhando nas aldeias, evangelizando, fazendo trabalho lá na igreja. E aí chegou um momento que Deus impulsionou o Bruno para poder vir para cá, para Campo Grande, falou com ele sobre uma obra. Mas uma coisa que é interessante que muita gente não presta atenção é sobre a questão de oportunidades na vida financeira, que muitas vezes vem na obra. Essas oportunidades elas vêm e muitas vezes a pessoa tem que abrir a mão para poder fazer a obra de Deus. Você teve essa oportunidade? Queria que o Bruno pudesse contar um pouco isso aí pra gente. Graças pais, com certeza essa área de finanças eu creio que é uma área importante na nossa vida, principalmente quando a gente está desenvolvendo uma chamada no qual Deus colocou o nosso coração para desenvolver. Eu lembro que, na verdade, eu tenho uma história assim de fé muito interessante. Quem sabe a gente pode gravar mais vídeos para falar sobre isso, mas eu quero simplificar aqui. Eu trabalhava como gerente de uma loja lá no Paraguai em 2016 de importados, e eu já desenvolvia muitos projetos, programa em rádio, culto nas casas, muita pregação na rua, mas eu sabia que uma hora ou outra Deus ia me chamar para estar integralmente, mas eu estava ali aguardando o tempo de Deus. Trabalhava secularmente como muitos fazem, e no meu tempo eu separava para estar evangelizando e fazendo missão. Mas em 2016 Deus me deu uma palavra, chegou a hora de cortar tudo. Eu quero você 100% para mim. Eu lembro que até então o meu patrão veio embora para Campo Grande. Ele tinha um alvo de abrir um shopping, uma loja de celulares, um projeto grande, e ele me convidou, falou: Bruno, eu quero que você venha comigo para Campo Grande, se assim você aceitar, quero que você gerencie a loja e eu vou te dar um bom salário, uma boa comissão. Aos olhos humanos, e eu como um vendedor que gostava do que eu fazia, vamos assim dizer que eu estava com uma grande oportunidade diante de mim. Mas naquele momento o Senhor falou ao meu coração: chegou a hora de você passar pela ponte, cortar ela e não tem como voltar mais. Quero resumir um pouco para você. Eu lembro que eu orei ao Senhor, Deus ministrou coisas ao meu coração. Eu recusei aquele chamado, né, do qual o patrão fez para mim. E eu tinha um recurso guardado que dava para ficar alguns meses. Não podia gastar muito, mas alimentação, os gastos pessoais ia dar certo. E eu me joguei com força, com mais força naquilo que eu já fazia. Eu quero dizer uma coisa pra você, eu estava dizendo pro Peniel nessa semana, né? Desde então eu comecei a viver os milagres mais extraordinários da minha vida. Eu lembro que eu orei ao Senhor e eu disse assim: Senhor, se o Senhor está me chamando, eu quero experimentar milagres. Sem eu comunicar, eu quero ver o Senhor agindo na minha vida. Irmã, Deus começou a usar um, Deus começou a usar outro. Eu lembro de pessoas me mandando mensagem dizendo: ó, pastor, eu estava aqui com minha esposa orando e Deus mandou eu te mandar um pequeno recurso todo mês. Deus está mandando eu fazer isso, sem eu comunicar nada. Gente que não me conhecia pessoalmente. Não, e o interessante... O Espírito de Deus começou a falar no meu coração: eu tô, a partir de hoje, te assumindo pelo passo de fé que você tomou. Não, e o interessante é o seguinte: o patrão veio para cá, para Campo Grande, abriu a loja, chamou ele não quis aceitar, né, o emprego, mas depois ele veio para cá para poder trabalhar sem ter apoio de ninguém. Sem ter apoio. Ele veio de lá da fronteira para cá, sem emprego,
sem ter igreja ajudando nem nada. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Foi em 2020, junho de 2020, pandemia, no auge da pandemia. A igreja, até então onde eu tava ali, né, tinha alguns obreiros locais que estavam à frente do trabalho, e o Senhor falou, chegou a hora de você ir para Campo Grande. E eu lembro que eu falei, mas Senhor, pandemia? E Deus falou, vem. E eu vim. E quando eu vim, o Senhor falou no meu coração, eu vou te trazer para cá. E eu falei, mas aonde eu vou morar? Como eu vou pagar uma casa? Como que eu vou me sustentar? Como uma cidade grande, gasolina? Já comecei a pensar em um monte de coisa. E o Senhor falou comigo, como eu cuidei de você, eu vou continuar cuidando. E Deus começou a abrir porta. Eu lembro que chegou para mim um casal e falou, Bruno, Deus está colocando no nosso coração, se você vir para Campo Grande. Detalhe, eu não tinha dito que Deus ainda tinha me dito que eu ia vir para Campo Grande. Esse casal falou para mim, nós vamos pagar para você a metade de um aluguel, onde você achar, durante um ano. Eu falei, opa, a metade eu já tenho. E Deus começou a abrir portas. E viemos para cá em pandemia. Chegamos aqui, praticamente não víamos trabalho de evangelismo constante, ativo. Trabalhos assim esporádicos, muito esporádicos, mas trabalho constante de evangelismo, pregação na rua, distribuição de literatura, grupos como hoje a gente tem desenvolvido, a gente praticamente não achava. Então, foi um passo de fé, mas eu pude ver e tenho visto até hoje, eu contando aqui com o Peniel tantos testemunhos, até hoje eu fico vendo assim, a mão do Senhor fazendo, movendo, agindo. E foi interessante porque nós estávamos até nesses dias na casa de um pastor aqui, o Peniel foi fazer uma visita, e aquele pastor Deus tomou, né, em profecia. Então, às vezes acontece isso, né, o Senhor usa pessoas com uma palavra direta, trazendo uma confirmação daquilo que Deus já comunica, né, dizendo, olha, há exatamente 5 anos atrás, você sacrificou algo, e Deus, Ele cuidou de você e continuará cuidando sem conhecer a minha história. Então, vale a pena a gente viver na obediência do Senhor. Se Deus chamou, como dizia um pastor amigo meu, se Deus chamou, Ele vai suprir. Isso aí. Amados, é o seguinte, a obra de Deus, muitas vezes a gente quer comparar a obra do Senhor com algo material, do mundo material. Ah, o camarada tá fazendo missões, é porque existe uma igreja por trás, é como o sistema de uma empresa, né? A pessoa ela vai fazer um trabalho, mas tem alguém na retaguarda que cria todo um sistema financeiro para poder manter aquilo. Eu quero dizer uma coisa, Deus usa pessoas, Deus usa o ser humano, mas a obra do Senhor, ela é espiritual. A forma que Deus usou e usa muitas vezes para manter o meu trabalho, muitas vezes o processo é diferente do Bruno, mas a única coisa que é igual, tanto o meu quanto do Bruno e todos aqueles que fazem a obra do Senhor, é o mover de Deus por trás de todas as coisas. É Deus que, no meu caso, né, já contei em vários vídeos aqui, meu caso, quando eu saí do Paraguai que eu fui para Bolívia, eu não tinha ninguém me apoiando financeiramente. As pessoas achavam que vai ser uma igreja americana que vai ajudar. Não era. Que ele tem algum contato de uma igreja grande, o pai dele, teve alguém que chegou uma vez para mim e falou isso, mas é que o teu pai tem uns contatos aí de umas igrejas, de umas missões, e é por isso que você foi apoiado. Eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. A única coisa que eu tinha era o seguinte, Deus falou, vai que não vai te faltar nada. E quando eu cheguei, Deus começou a usar uma pessoa, Deus usou outra. Depois um dia em oração Deus falou comigo assim, eu vou trazer pastores dentro da tua casa. E aí eu comecei a receber visitas de pastores que iam na Bolívia para comprar roupa. Os camaradas vinham para comprar roupa. Então ele chegou, ficou na minha casa e ele olhou e falou assim, Peniel, a partir de agora eu vou começar a te ajudar. Então, amados, a obra do Senhor é algo espiritual. O importante, o ponto central aqui é o seguinte, o mais importante, você vai fazer a obra, você tem que ter a palavra de Deus. Deus, ele tem que te dar a palavra. E quando ele te dá a palavra, através do mover de Deus, através do agir de Deus, ele vai de alguma forma, esse agir você vai ver, de alguma forma você vai ver Deus mantendo esse trabalho, né? Hoje, Bruno, como é que continua sendo esse mover na questão da manutenção do teu trabalho aqui na Bolívia? Como é que é? Conta aí pra nós aí. Bom, hoje, pra gente terminar. Hoje, literalmente hoje eu tenho, né, me dedicado, a gente
Tava falando pro Peniel que semanalmente a gente tem trabalhos que a gente desenvolve, sim ou sim a gente tá na rua, pontos, cultos no ar livre, levantando pessoas, apoiando com literatura. Mas não foi no começo assim. Foi uma palavra, vai, eu vou cuidar, e parece não, né? A palavra ela vai se desenvolvendo conforme os nossos passos de obediência. E Deus começou a levantar pessoas. Eu comentei aqui hoje, várias pessoas que literalmente não me conhecem, entraram em contato. Hoje eu tava mostrando pro Peniel um irmão do Nordeste. Ele dizendo assim, pastor, te achei aqui. Ele entrou em contato, esse irmãozinho entrou em contato com ele, perguntando de megafone. Aí ele começa a responder, ele falou, então eu quero te dar uma ajuda. E eu tô aqui te acompanhando, irmão, eu aqui vendo teus vídeos. Lá no Nordeste, nunca vi o irmão, tô em contato com ele agora. E o Espírito de Deus, irmão, tá me impulsionando pra te enviar uma oferta. Eu quero ser participante aí naquilo que você tá fazendo. Na hora eu falei pro Peniel, olha aí, Peniel, né? A gente tá aqui fazendo o trabalho do Senhor. O Peniel conhece a gente que a gente aprendeu. E Deus vai movendo, né? Deus vai fazendo. E Deus tem feito isso hoje, né? Tem levantado parceiros. Eu cheguei aqui em Campo Grande, interessante que é estações, né? Eu tava na fronteira há muitos anos, mais de 10 anos ativos ali trabalhando. E quando eu vim pra cá foi uma estação nova. E quando eu vim, falei, meu Deus, e agora? Eu vou ficar longe da minha igreja local. Mas eu tenho uma palavra, Deus me enviou. E quando eu cheguei aqui, com uma palavra de Deus, Deus falou comigo. Deus começou a levantar pessoas que eu nunca tinha visto na vida para dizer para mim assim, Bruno, eu vou chegar aqui com pouco, é o que Deus tem colocado. E eu dizia assim, eu não tô olhando a quantidade, eu tô vendo o mover de Deus. Eu tô vendo o mover de Deus. Não tem sido assim. Deus tem sustentado, tem cuidado, e é bom demais viver nessa vida de obediência à palavra que o Senhor lança sobre nós. Amém. Queridos, é isso aí. Vou finalizar esse vídeo falando algo para você. Você que já tem uma palavra de Deus para sua vida, sobre o campo de missões, sobre uma obra que Deus tem te direcionado para fazer. Fica na vontade do Senhor. Faz a vontade do Senhor. Não despreza o tempo das coisas pequenas. Talvez hoje você tenha um recurso muito pequeno para fazer a obra, mas é hoje. Continua naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aquela semente, ela continua crescendo. O Deus que está mantendo hoje o trabalho que está pequeno, Ele vai manter o trabalho que vai crescer. Mas fica na presença de Deus, confia no Senhor e sabe que é Ele que mantém a obra que pertence a Ele. Nós somos apenas os servos dele, amém? Então é isso aí, vou fechar esse vídeo aqui que tá quase chovendo, a chuva tá quase chegando aqui. Tá bom? Um abração para vocês. Se inscreve no canal do Bruno. O canal do Bruno é o seguinte, Bruno Miranda Durex. Procura aí no YouTube, do Bruno Miranda Durex. Ele mostra o trabalho que ele está fazendo aqui em Campo Grande, fala bastante sobre evangelismo de rua. Se você tem interesse, se inscreve aí, acompanha o trabalho do Bruno, que é benção, tá bom? Bom, um abraço, que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida e vamos continuar vivendo, né? Como o Peniel disse, agradecendo a Deus, vivendo as coisas pequenas. Cada passo que você tiver dado de acordo com a vontade de Deus, Deus vai continuar cuidando de você. Amém. Abração, Deus abençoe, até mais. Thank you.